E aí, pessoal, hoje eu vou tirar uma dúvida aí de muita gente que não conhece, né, os processo de indução que acontece aqui. E como é que esse rotor gira se não tem nenhum ímã aqui dentro? Tudo começa com as bobinas aqui fora, ó. Então tem um parafuso aqui, ó, que faz o papel aí de núcleo ferromagnético. E eu tenho aqui 2 metros de fio 22. Então, começa assim. Tem a lei de Biot-Savart, que é a lei aí que vai me dizer qual é a força magnética que essa bobina está fazendo com relação à corrente que está passando pelo fio. Então, como é que é? Ela é proporcional a... Ela é, né, de fato, a integração da corrente pelo comprimento só. Então, daí a gente já tira uma conclusão que se você tiver um fio muito comprido, ele vai ter que ser bem fino porque a corrente vai ser mais baixa para caber aqui. E se fosse um fio grosso, a corrente teria que ser lá em cima e a tensão lá embaixo, para manter a mesma força magnética daqui. Então fique com esse começo na mente, que lá no final eu vou retomar essa parte aí. Então, primeiramente eu vou fazer a análise DC dessa bobina. Eu tenho aqui, ó, uma barra de ferro, que é o meu parafuso, e eu tenho duas voltas de fio aqui. Então, se eu pegar essa pilha, colocar o positivo dela aqui, circular a corrente por esse fio e sai aqui, ó. Na verdade, o sentido real da corrente é do negativo para o positivo, porque aqui nós temos elétrons. Elétrons saem do negativo, passam pelo fio e entram aqui no positivo, entendeu? Positivo é o que? Falta de elétrons. E negativo é o que? Mais elétrons. Então, por isso que é a diferença de potencial. Aqui falta e aqui tem de sobra. Então, quando eu tenho meu fio aqui, ó, e está passando corrente por ele, se ele está indo nessa direção, e eu olhando o fio daqui, o campo, né, as linhas de força magnética, elas são anti-horário, girando assim. Então, cada espira dessa bobina, ela vai juntar o seu campo com a próxima. Eu tenho outra aqui, ó, ela vai fazer a mesma coisa. Então, o campo vai vindo para cá, ó, entendeu? Então ele vem aqui, nessa direção, e entra no núcleo. Sai por aqui e faz o loop. Só que eu tenho as linhas de força que estão bem perto do núcleo, e eu tenho linhas de força que estão mais longe, mais fracas, né, no caso. Quanto mais distante do ímã, menor é a intensidade do campo magnético. Só que isso aqui se estende até o infinito, isso aqui vai até lá nas estrelas, entendeu? Na física, isso aqui é um efeito que acontece em todo o universo, entendeu? É meio difícil de explicar, mas é assim. Qualquer alteração no espaço vai fazer um campo, né? E um campo é o que? É uma propriedade do espaço ali. Então, se eu tenho aqui o meu pedaço de espaço, né? No caso representado por essa folha, aqui eu tenho propriedades de quê? De campo magnético. Então, quando está passando essas linhas de força aqui, ó, uma grande o suficiente a essa distância aqui, ó, vai tender a fazer a cópia, entendeu? Em materiais ferromagnéticos. No caso, eu vou representar por isso aqui, ó, por esse metal aí. Ou seja, ele vai passar uma linha de força aqui, assim. Como está entrando aqui, ó, é sul, entendeu? Sul e norte. Então ele tendeu a fazer a cópia aqui. Então eu vou ter o quê? Um segundo ímã temporário enquanto está passando corrente nesse. Enquanto está tendo campo magnético. Quando cessar o campo, essas linhas vão parar de existir, né? Esses pontos no espaço aqui, ó, vão parar de ter propriedades de campo magnético, porque cessou, e ele volta a ser um ferro qualquer, não vai ser mais um ímã, não vai ser mais a cópia. Não vai ser a indução, entendeu? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou soldar esse positivo nesse fio aqui, para poder demonstrar essa teoria na prática. Então aqui está, ó, meu positivo está soldado. Eu vou poder ligar isso aqui com uma mão só.
Aqui meu pedaço de ferro, né? Que vai ser a cópia desse núcleo aqui. Então eu vou ligar ele aqui, ó. Vai ficar norte aqui e norte aqui também, né? Se é norte aqui na ponta também, né? Que é a cópia, então vai ter sul aqui. Tem polos diferentes e eles vão se atrair. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó, não tá se atraindo. Quando eu ligo... Epa. Quando eu ligo a corrente... Deve ter colocado uma chave aqui, né? Mas eu não encontrei também. Pronto. Tá ligado. Desligado, ligado. Entenderam? E peguem qualquer outros materiais ferromagnéticos, ele faz a cópia. Se você desliga, cai tudo. Então essa foi a análise DC, nós já sabemos que isso aqui acontece. Agora, se a gente pegar um fio e enrolar aqui em volta dele, fazer uma bobina, eu não vou ter uma corrente contínua aqui. Porque na hora que a linha de campo entra, na hora que ela entra aqui, ela já está variando o campo, mas só que ele se mantém constante. Enquanto o campo se mantém constante no núcleo, ele não vai induzir nada aqui. Essa bobina vai estar só de enfeite. Só na hora que eu ligo mais, já fica mais aqui também, entendeu? Só que é só na hora. Na hora que já está estabilizada a corrente, não gera mais nada aqui. Então, para que eu possa ter uma geração de corrente efetiva aqui, nessa outra bobina secundária, eu tenho que ter campo variando aqui. Essa linha de força tem que variar. Ou seja, esse espaço aqui, ó, os pontos nesse espaço tem que ter a propriedade de estar variando periodicamente, né? Não pode estar constante em nenhum momento. E para isso eu vou fazer o quê? Tirar essa pilha e eu vou ligar aqui um transformador. Desenhar um transformadorzinho aqui. Aqui um lado da bobina, aqui outro. E pronto, aqui ó, tenho 110. Aqui uma tomada. Pronto. Agora eu tenho o que aqui? Eu tenho corrente alternada passando por aqui. E agora assim, se eu tenho corrente alternada, eu vou ter um campo variando a todo momento aqui. E para isso eu vou utilizar esse transformador. Vou ligar ele aqui. Vou tirar a pilha DC daqui, né? Tirar a corrente contínua e colocar a corrente alternada. E demonstrar nessa segunda bobina aqui. Que ela tem núcleo de ferro também. São vários pedaços aqui de metal, ó. São parafusos, né? Que eu cortei a cabeça deles. E eu fiz a rosca na própria placa de PCB para fazer um captador, né? Esse captador funcionou, mas não ficou com um som tão bom quanto eu queria. Aí eu desmanchei. E aí ele tem esse núcleo de metal e com essa quantidade imensa de espiras de fio fino. Então a tensão que eu vou ter aqui vai ser suficiente para acender o LED. E com uma corrente muito pequena, né? Mas já suficiente, porque o LED ele não consome muita corrente, é muito pouco. Então, aqui está a bobina secundária dali. Aqui é um fio bem fino mesmo. Que tem um lado dela e o outro está aqui, ó. Um outro pedacinho aqui. E aí o LED está ali preso, ó, para que ele fique virado aqui de frente e a gente consiga ver ele acendendo. Que o flash está iluminando tudo aqui, né? Então ele tem que estar bem de frente para vocês verem. Agora eu vou ligar, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá ligado no transformador aqui. E eu vou aproximar ali, ó. Vocês veem, ó. Quando eu afasto, ele acende. Quando eu aproximo,
Quando eu aproximo ele acende mais forte, quando eu afasto mais fraco, até ele parar de acender. Entendeu? Sem contato de fio nenhum. Até colocar esse bichinho aqui ó, para afastar. Eu desliguei aqui, não tem nada. Então a gente viu que se eu tenho esse outro núcleo e corrente alternada, eu vou ter uma tensão aqui. Ok? Então, tendo essa tensão, eu já posso concluir aqui o meu motor. Como é que o motor funciona? Essa bobina não tem nada ligado nela. Ela fica ligada em si mesma. É feito um fio aqui, ó. Entendeu? Um curto-circuito. E aí ela alimenta a si mesma. E o que é que vai acontecer a partir daí? Se aqui eu tenho positivo com positivo na bateria, aqui eu vou ter o positivo alimentando o negativo. Então, ela alimenta a si mesma. E isso vai acarretar no quê? É como se eu tivesse um ímã, quero dizer, uma pilha, ligada invertido com relação à minha primeira bobina. E vou ter mais com menos. Ela alimentando a si mesma. Que vai gerar um campo diferenciado desse. Não vai ser mais uma cópia, vai ser o inverso. Porque como a linha de força está induzindo na bobina, a bobina vai retornar uma corrente aqui que vai magnetizar o núcleo. Entendeu? Se aqui com mais, entrando aqui, ó, eu tenho norte, eu vou ter negativo aqui, ó, alimentando aqui, botando sul. Então tenho campos iguais, e dessa vez vai se afastar um do outro, com corrente alternada. Compreenderam? E para isso eu vou botar essa estruturazinha. Como essa força de repulsão, sem núcleo nem nada, ainda mais com feito de material assim, é muito fraca, tive que usar um pêndulo. Tem um alicate aqui, ó. Tem uma linha que desce até essa bobina em curto. Ou seja, ela vai alimentar a si mesma e vai gerar um campo inverso. Eu vou ligar o transformador do mesmo jeito. Cadê a ponta? Aqui achei. Eu vou ligar aqui. Já está indo. Quando eu aproximar aqui a bobina, ele vai mandar essa bobina para frente. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Poxa, é ruim demais. Mas eu não consigo, entendeu? A bobina ela não entra ali, ó, porque ele está empurrando ela para frente. Deixa eu fazer de um jeito diferente aqui. Vou colocar aqui. Olha só, a bobina tá aí dentro. E aí eu vou ligar agora a bobina. Deixa eu alinhar aí, pronto. Conseguiram ver? Então, vocês estão vendo que a bobina ela vai para frente, ó.
fazer o máximo que der aqui para poder ficar bem explicado. Então tá aí, já deu pra ver. Só que isso daí é maximizado no motor de verdade, né? Aí que eu já tenho um núcleo, já tenho uma corrente bem mais intensa, o que vai resultar no torque. Então na hora que você coloca aqui, ó, corrente alternada, na primeira fase, vai acionar as duas bobinas aqui, ó, aqui e aqui frontais, que de imediato vão empurrar o rotor para algum lado, se você está usando só uma fase. E aí ele não vai sair do canto, entendeu? Porque ele só está empurrando aqui, ó, assim. Não vai ser em sentido de rotação. Então você teria que pegar ele, dar um empurrãozinho, e aí sim, com o empurrão ele vai empurrar para lá. E aí ele vai começar a girar. Ele vai rodando. Mas só que o torque dele vai ser muito baixo. E o que é que tem que ser feito, né, para aumentar esse torque? Ah, eu não vi como é que é lá no rotor, né? Aqui um outro motorzinho, né? Esse aqui tá bem velho, hein? Aqui eu tenho o núcleo de ferro aqui. E eu tenho espiras. Mas como aqui eu só quero a força magnética, eu não estou me importando com corrente ou com tensão, porque é só o secundário se autoalimentando, eu só preciso de uma espira só. Então é só uma espira. Elas são feitas de alumínio aqui, ó. Né? Tudo junto. E aí eles colocam essa saliência aqui para dar uma ventilada nas bobinas aqui em volta, né? Dá uma ventilada muito pequena, né? Uma ventilação muito pouca, mas é alguma coisa. Então é isso, tudo se baseia nisso. Isso aí é a principal diferença do BLDC, né? O rotor que tem ímãs já é o inverso, né? Aqui o norte, sul, norte, sul. As bobinas elas não trabalham empurrando, elas trabalham puxando. Aqui, ó, mas só que no final das contas é a mesma coisa. Porque todos são trifásicos e sempre uma bobina vai puxar e a outra vai empurrar, entende? Então aqui tem uma bobina. Enquanto eu tenho uma fase empurrando, eu tenho as outras duas juntas puxando, entendeu? Então eu tenho aqui caso uma partícula, né? Eu tenho uma fase puxando aqui, quer dizer, uma fase empurrando, e eu tenho outras puxando ela aqui. Então resulta numa locomoção ali, né? Nesse caso aqui, ó, empurrando. Mas no BLDC é o contrário. Eu teria uma fase grande aqui, ó, puxando, e duas empurrando. O que dá no mesmo, a soma é a mesma, entendeu? Só que tem esse antagonismo de indução e BLDC, tudo é o inverso um do outro. Um é síncrono, esse aqui é indução, BLDC. Síncrono, esse aqui é assíncrono. O princípio dele é atraindo os polos, se for olhar da perspectiva de uma fase só, enquanto que a indução é empurrando. Mas no final já expliquei aqui, ó, a mesma coisa, porque é necessário ter mais fases para empurrar e puxar ao mesmo tempo, e ele gerar um bom torque. Então eles se igualam nisso aqui, né, nessa força resultante aqui. Não quer dizer que um tenha muito mais torque que o outro. E todo o resto. E aí o motor de indução ele é mais complexo também, porque são dois conjuntos, né? Eu tenho a induz e a induzida. E o BLDC não. É só bobinas
puxando e empurrando o ímã da forma mais intensa possível. E o BLDC não precisa ter um feedback, né? Já de indução, sim. Tem que ter todo um sistema para o escorregamento dele não ser alto, entendeu? Porque ele não é síncrono. Se ele girar da mesma forma que o campo está girando, não vai induzir aqui. Não vai induzir nada aqui. A gente tem aquele início lá, né? De DC que não inicia nada, porque não vai estar variando. O campo em volta não vai variar com relação ao campo do rotor. É preciso ter uma diferença de velocidade, entendeu? Então, se você tiver um feedback que vai mandar a informação do rotor, ele vai calcular qual é a velocidade que ele tem que mandar nas bobinas de fora. E aí você tem o controle exato do torque dele, da potência. E aí um rivaliza com o outro, né? Por isso que a Tesla usa indução e usa o BLDC agora também. Enquanto todas as outras marcas usam BLDC. Mas tanto um como o outro podem dar torque muito alto e rendimentos também. O BLDC tem mais rendimento de pico, entendeu? Mas só que ele tem problema também, ele tem arrasto. Você pegar aqui um imã desse aqui, ó, ele vai grudar no ferro, né? E para você tirar ele daqui, é necessário ter uma força. Então é algo parecido que acontece aqui, ó. Você vai ter que ir no BLDC com um imã muito forte. Quanto mais forte o imã, mais força o motor vai ter que fazer só para girar em vazio. Tem arrasto, né? Mas com a potência total dele, ele tem um rendimento assim maior, né? Mas só que não é tão diferente. Tanto é que tem motores hoje aí com mais de 90%. Tem motores aí com mais de 90% de indução. Tem uns da VEG aí que vai para 90 e tantos por cento. Enquanto que o BLDC também, né? É na faixa disso aí, acima de 90%. Então um rivaliza com o outro aí. O que diferencia é a tecnologia para acionar eles e controlar. Então, espero que vocês tenham compreendido como é que funciona, como é que magnetiza, que há transferência de energia do primário para o secundário. São dois sistemas ativos, entendeu? E que algo que é só um monte de ferro com bobina, na verdade, se mostra bem complexo na teoria e para você fazer um projeto com ele.